Boa tarde. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Quero cumprimentar os acadêmicos que estão compondo aqui a mesa, nosso secretário-geral, José Galvão Alves, nosso coordenador do simpósio de hoje, acadêmico Celso Ramos. Está aqui atrás também o nosso primeiro secretário, Ricardo Cruz. Vou passar a palavra primeiro ao secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, para as comunicações da secretaria. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Antônio Egídio Nardi, senhores acadêmicos, nossos convidados e principalmente os nossos conferencistas que tanto estão abrilhantando essa tarde. Eu queria só comunicar que a semana que vem é o dia da sessão mensal que nós temos de uma tarde na academia. É um caso clínico que é apresentado por um clínico, discutido e depois finalizado com um anatomopatologista. No caso, essa sessão, que foi criada na época da gestão do professor Pietro Novelino, tem como coordenadores o professor Jansen e o professor Basílio. E eu sou um dos colaboradores dessa sessão. É uma sessão muito rica, anátomo-clínica. E eu gostaria que vocês divulgassem a outros, alguns colegas da faculdade, alguns outros médicos que queiram participar, porque é muito interessante, é uma riqueza de raciocínio clínico e são casos belos e muito bem estudados. Então, começa às 14 horas da próxima semana. Muito obrigado e venham, se puder. Bom, vou abrir a palavra à comunicação dos acadêmicos. Algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Acadêmico Celso Ramos. Para comunicar uma notícia, digamos assim, de interesse farmacêutico, mas eu acho que é uma coisa importante. Acaba de ser registrado na Europa um medicamento para tratamento primeira linha de pacientes com HIV composto de apenas 2 drogas, do dolutegravir e da lamivudina, um comprimido uma vez por dia. Isso é interessante por 2 razões. Primeiro, porque quebra um paradigma. Até agora a gente tratava sempre com 3 drogas e agora vamos poder tratar com 2 drogas. Segundo, porque aí já é uma coisa mais pragmática, porque retira ou retirará de circulação uma droga muito usada, que é o tenofovir, que tem uma ação deletéria sobre o rim, principalmente a longo prazo. Mas mais importante do que isso, o fato da gente poder usar 2 drogas vai permitir uma coisa que vai surgir muito em breve, que é o uso de preparações, medicamentos compostos de 2 drogas, sendo administrado por via intramuscular ou subcutânea, para uso uma vez por mês. Isso vai mudar completamente o esquema de tratamento. A maneira melhora muito a adesão e isso é uma mudança de paradigma que vai ocorrer no tratamento de uma doença que há 30 anos, 35 anos atrás, simplesmente não tinha tratamento. No futuro, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar em cura. Se eu conseguir que o professor Galvão me dê um horário, eu de repente organizo um simpósio aqui sobre isso. Muito obrigado. Continua aberta aos acadêmicos. Não tendo mais nenhum acadêmico que deseje fazer uso da palavra, vamos continuar o nosso simpósio Animais que picam, lambem, arranham e mordem, e os acidentes por eles causados. Para a continuação do simpósio, eu quero convidar para compor a mesa a doutora Débora Fontinelli, que está representando a Secretaria Estadual de Saúde. A Débora estava aqui durante o chá, mas eu não a estou vendo. Doutora Débora não voltou do chá.
É pelo visto. E o Dr. Roberto Pozan, que é o presidente do Instituto Vital Brasil. Eu passarei agora a coordenação do simpósio ao seu organizador, o acadêmico Celso Ramos, que irá conduzir as próximas apresentações. Por favor, Celso. Muito obrigado, presidente. Bom, já foi comentado por mais de um palestrante, inclusive eu, do avanço dos escorpiões, né? do retorno dos escorpiões. Parece um filme de terror. E isso se dá numa situação de carência, como nós vimos e vamos ver adiante. Então, vamos chamar o Dr. Cláudio Maurício Vieira de Souza, que é do Instituto Vital Brasil, que vai nos falar sobre o escorpionismo como modelo de dinâmica em saúde ambiental. Assunto certamente do maior interesse de nós todos. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer ao excelentíssimo presidente em exercício, doutor Antônio Ginardi, aos integrantes da mesa, em especial ao presidente da nossa casa, doutor Roberto Pozan, né, aos acadêmicos presentes, a todas as autoridades, aos meus colegas que labutam na saúde pública. Eu queria agradecer especialmente ao acadêmico doutor Roberto Soares de Moura, que além de ser fã do Vital Brasil, como ele disse, na verdade ele foi diretor científico do Instituto e contribuiu muito para um dos principais projetos que eu capitaneei, que foi o desenvolvimento do soro contra a picada de viúva negra, ainda na década de 1990. Né? Esse tema é muito caro, porque o escorpionismo, como tem sido dito hoje, ele é um dos assuntos principais no campo dos envenenamentos por animais peçonhentos, e a gente deu o nome dessa palestra como essa questão da dinâmica ambiental, de saúde ambiental, porque esses agravos, eles transitam pela fronteira da saúde, da sociedade e do meio ambiente. Então, nós temos um conjunto de variáveis que resultam desses envenenamentos, mas, embora a gente tenha um modelo bastante exitoso aqui no Brasil, a gente volta e meia é pego com surpresa com certos assuntos, né? E por conta da relação meio mística que os escorpiões têm com as pessoas, a gente tem um fenômeno de praticamente total intolerância à presença desses animais, gerando verdadeiros episódios de pânico, como a gente pode ver representado aí nessa figura, né? Bem, na verdade, o nosso modelo teórico, ele se baseia num ecossistema de políticas públicas que a gente tem no Brasil, que, a despeito das questões teóricas, né, que alguns autores colocam a promoção e a prevenção como a mesma coisa, a gente tem a promoção com uma série de políticas relacionadas às macropolíticas que estão voltadas à oferta de ambientes saudáveis para as pessoas, e a prevenção, ela mais concentrada na mudança de hábitos e costumes dos indivíduos, para evitar que ocorram a proliferação próxima das pessoas dos escorpiões, né? Mas mesmo com esse binômio, a gente vê o encontro dessas duas populações, e quando ocorre a inoculação do veneno, então a gente complementa essas ações a partir de um outro binômio de políticas, onde a gente tem a recuperação e a reabilitação. O modelo brasileiro é muito pautado na questão da recuperação, especialmente pelo acesso gratuito ao soro anticorpiônico e o soro antiaracnídico, né? Mas quando nada disso dá certo, nós temos os óbitos, que são os eventos que nós consideramos, dentro do nosso grupo de pesquisa, como eventos evitáveis e também como um bom exemplo de evento sentinela em saúde. Bem, quando a gente vai tentar olhar esse panorama buscando algumas evidências, e a gente se depara com os dados dos sistemas de informação em saúde, a gente vê que desde 2003 e 2004, um descolamento maciço, intenso, dos envenenamentos por escorpião, que se deslocaram do padrão que a gente tinha no Brasil, que sempre foi o ofidismo, né? E essa tendência do aumento de acidentes, ela vai permanecer por muito tempo se as condições que a gente observa no meio ambiente e
também com os modelos de ocupação de solo, eles permanecerem no Brasil, né? Agora, o escorpionismo ele ainda traz uma coisa bem mais grave do que a gente vê em outros tipos de envenenamento, né? Que é o aumento conjunto também dos casos de óbito. Né? A gente tem, especialmente no grupo pediátrico, de pessoas até 14 anos de idade, uma complicação, vários tipos de complicação, principalmente o edema agudo de pulmão, que vai resultar no óbito. E esse também é um fenômeno que apresenta uma tendência de crescimento entre nós. E é como eu falei, aquele evento típico de que a gente tem uma sinalização clara para a necessidade da reformulação das nossas políticas. Muito bem, além dessas evidências que a gente consegue tirar, desses dados que a gente consegue analisar no banco dos sistemas de informação em saúde, nós temos recebido cada vez mais manifestações no nosso sistema de ouvidoria de técnicos de vigilância do Brasil inteiro, dando conta que o atual modelo de vigilância ambiental e o modelo de controle de escorpião no campo, ele não tem surtido efeito ou impactado na diminuição dos acidentes e ocorrência de óbitos. E aí, nós temos um outro extremo nós temos um indicativo de outro extremo de falência de política pública, né, que é o caso da judicialização. Em vários municípios, cidades, principalmente de médio e pequeno porte, a gente já vê o aumento de demandas judiciais pressionando o poder público para que ele adote ações acerca da ocorrência de escorpiões. A gente tem que lembrar que nós temos interesse em saúde, mas o escorpionismo ele também causa um impacto econômico muito grande. A gente conhece algumas cidades aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde as casas em áreas com infestação importante de escorpião, o aluguel é 30%, 40% do valor de uma casa igual num bairro que não tem essa infestação. Só um exemplo, né? Ninguém vai se hospedar num hotel infestado por escorpião, por exemplo. Né? Agora, uma das falhas que a gente vê nesse modelo está na própria base do conceito que a gente usa, que é o conceito de animal peçonhento. Né? Animal peçonhento é um grupo que eu chamo de grupo de conveniência, onde a gente agrupa animais que vão desde água-viva até serpente. E as políticas públicas, essas que eu citei no início, elas sempre tiveram como padrão inicial o ofidismo, que a dispersão geográfica está aqui, ilustrada para vocês nas esferas verdes. Enquanto o escorpionismo, ele apresenta aqui esse gráfico que está em vermelho, e a gente nota que só olhando a distribuição dos eventos causados por escorpião, essa diferença é sensível em relação aos envenenamentos por ofídeos, né? Isso está relacionado diretamente com o modelo de ocupação de solo, com a remoção da Mata Atlântica. Aqui em verde escuro são os remanescentes florestais da Mata Atlântica, o que está em verde claro era a área coberta pela Mata Atlântica. Notem, aqui é uma outra versão do mapa da distribuição do escorpionismo, a gente observa uma sobreposição quase que precisa desses outros casos. O maior agravante, 80% da população brasileira vive nessas áreas. E aí é uma foto do município de Pinheiral, uma das áreas que a gente trabalha aqui no estado do Rio de Janeiro, mostrando uma área de Mata Atlântica. Ao contrário do que muita gente pensa, os escorpiões brasileiros, perigosos brasileiros, eles não são animais de floresta, eles são animais de campo aberto. Então, esse modelo de ocupação do solo, claramente, ele criou condições para a dispersão das espécies perigosas, especialmente do escorpião amarelo, o Titis cerulatus, que era endêmico da região do estado de Minas Gerais, e ele se vetorizou espalhando por vários estados. Hoje, a gente já tem notícia do aparecimento desse animal na Colômbia, na Venezuela e também no norte da Argentina. Bem, aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda observa, né, entre as 9 regiões de saúde, a predominância do escorpionismo, principalmente na região do Médio Paraíba, na região norte, e na região centro-sul a gente já tem um equilíbrio entre os acidentes causados por escorpião e serpente. Agora, chama a minha atenção, o Machado, meu colega, falou da questão da região serrana, né? Semana passada eu tive em Duas Barras, a pedido da prefeitura, justamente pelo aumento da ocorrência de escorpiões lá. Ele já tem bastante experiência com serpente, né? Mas lá o foco foi a gente falar de escorpião, que era uma coisa nova, que já está aparecendo lá em diversos municípios. Bem, trazendo-se para uma imagem sob a forma de mapa, o que a gente identifica? Aqui as regiões norte e noroeste fluminenses, né, com a predomínio. Notem que aqui a gente já tem
uma área sem a cobertura vegetal nativa da Mata Atlântica. Onde estão as estrelas são os casos de óbitos que a gente confirmou no meu estudo de doutorado, né? E aqui também na região do Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense. Claramente, a floresta, o remanescente de Mata Atlântica, ele ainda serve como uma barreira natural para a dispersão dessa espécie. No entanto, quando a gente faz uma análise mais qualitativa, nas cidades, nos centros urbanos das cidades da região serrana, a gente já encontra também populações estáveis do escorpião amarelo Otites cerulatus. Muito bem, obviamente eu não fui o primeiro a falar disso no Brasil. Na verdade, o próprio Vital Brasil ele já se debruçou sobre esse assunto bem no início do seu trabalho. Em 1905 ele já está envolvido com a necessidade da produção de soro para escorpião, mas o primeiro documento científico robusto, assim, bastante completo acerca desse assunto, é a tese de um dos seus alunos, né, o Heitor Maurano, que já aponta a invisibilidade do escorpionismo naquela época. Ele já apontava nesse texto que a relevância do escorpionismo era semelhante ao do ofidismo, mas, no entanto, era um problema invisível. Essa invisibilidade a gente observa até hoje, quando a gente conversa com a população. Muitas das pessoas sequer viu um escorpião vivo, muitos acham que não matam, né, que o escorpião é um animal que não mata, e isso dificulta uma série das ações que a gente leva a campo. Né? Agora, em 1917, o Vital Brasil ele produz o primeiro soro contra a picada de escorpiões no Brasil. Na verdade, é um projeto que ele começou em 1905 e ele abandona em 1907, porque ele era herpetólogo, ele não trabalhava com artrópodes. Então, ele alega no texto que ele não tinha certeza da espécie que ele estava trabalhando. E, por incrível que pareça, ele trabalhava em São Paulo, ele não tinha escorpião suficiente para a produção de soro. Então, ele deixa esse projeto meio secundarizado, até que, em 1915, ele encontra um fornecedor de escorpiões em Minas Gerais, que fornece escorpiões em grandes quantidades, e ele se associa ao Jean Velar e ao von Jhering, que fazem, então, a parte taxonômica, e ele produz o soro em 1917. Muito bem, hoje o escorpionismo já é considerado por muitos como um problema de saúde global, assim como o ofidismo, né? Então, a gente tem áreas, essas que estão destacadas no mapa para vocês. Aqui na América, nas Américas, a gente tem o México, com um problema sério de escorpião já há muitas décadas, bastante conhecido, e por conta das mudanças climáticas, que certamente exercem influência sobre o comportamento do escorpionismo, tem uma certa temerosidade quanto à expansão da distribuição das espécies perigosas de escorpião do México para os Estados Unidos, né? Na região amazônica das Américas, né, que pega aqui o norte da América do Sul até a metade da América Central, vários países também têm problemas sérios com o escorpionismo, Venezuela, Colômbia, o Panamá, parte da Guatemala também, né? E, sem dúvida nenhuma, aqui a região sudeste e nordeste do Brasil, que são as áreas com maior crescimento do escorpionismo no mundo, né? O norte da África tem um perfil epidemiológico muito diferente da África subsaariana, né? Lá o escorpionismo é tão quanto ou mais importante do que o ofidismo em muitos países. No Oriente Médio, a gente também tem uma série de problemas com o escorpião já há muitas décadas. Na Índia, na China e no Sudeste Asiático, né? Alguma coisa em torno de 3 bilhões de pessoas vivem expostas ao escorpionismo. A gente tem alguma coisa em torno de 50 mil óbitos notificados pelo mundo, né? E isso fez com que vários pesquisadores, utilizando até o exemplo brasileiro, pressionaram a Organização Mundial da Saúde, que nesse documento de 2007, ela reconhece o escorpionismo como uma doença negligenciada também. No entanto, o nosso Ministério da Saúde, discordando da Academia Brasileira de Ciências, ele não reconhece nem o ofidismo, nem o escorpionismo como doenças negligenciadas. Nós, junto com alguns pesquisadores daqui do Brasil e de fora, estamos colocando na agenda também das grandes autoridades de saúde que o escorpionismo seja reconhecido como um agravo negligenciado. Muito bem, tem uma questão importante, que é a relação dos seres humanos com os escorpiões, né? Ao contrário daqueles animais que as pessoas acham até fofas, né? Os escorpiões não. E na própria mitologia das civilizações mais ancestrais, os escorpiões sempre foram utilizados assim como símbolo
de tudo aquilo que é ruim, né? O nome do gênero mais perigoso de escorpião que a gente tem aqui na América do Sul, que é o gênero Títios, ele vem da lenda do gigante Tícios, né? Que ele foi condenado a ficar eternamente tendo seu fígado devorado, acorrentado no inferno. Isso é uma metáfora do castigo eterno, né? A gente latiniza esse nome para Tícios, e aí a portuguesa para Títios, né? E aqui esse gênero é o responsável pelos principais acidentes em Brasil, ou seja, a gente utiliza sempre como metáfora, né? Tem uma até pior, tem um escorpião africano que o nome é Adógenes, nascido do inferno, né? O animal, e nem perigoso é, né? Agora, a gente tem, dentro o gênero Títios, ele é considerado por vários taxônomos como o gênero mais numeroso de escorpiões que tem na natureza. Alguns taxônomos consideram 204 espécies para esse grupo, né? Dentro dessas, a gente tem nas Américas, esse elenco aqui, a gente já filtrou bastante, esse é um trabalho do Dr. Adolfo Borges, da Venezuela, né, nosso parceiro, né? E a gente mostra que na planície amazônica a gente tem um elenco bastante grande de espécie, enquanto que nas outras áreas da América do Sul a gente tem outros grupos. Aqui no Brasil a gente considera 4 espécies de interesse médicos, né? O Títios obscurus, o cerulatus, os tigmuros e o baiensis. Sendo que a gente sabe que existe uma diferença filogenética importante entre esses dois ramos do gênero, fazendo com que os soros produzidos aqui nas regiões não amazônicas da América do Sul, eles não neutralizam os efeitos dos venenos dos títios que são amazônicos, né? Muito bem, agora, entre todas essas espécies, aquela que é mais competente enquanto agente etiológico, sem dúvida nenhuma, é o Títios cerulatus, né? É o chamado famoso escorpião amarelo. Esse animal é um animal paternogenético, nas suas populações a gente só tem fêmeas, e isso acelera muito a reprodução desses animais, mas, além disso, elas têm outras características biológicas que fazem com que ela seja o nosso principal problema. Uma delas é o veneno. O veneno dessa espécie ela é diferenciada, ele tem 2 grandes grupos de toxinas, toxinas alfa e beta, que atuam em receptores de membranas excitáveis, causando uma hiperestimulação autonômica muito forte. Essa estimulação causa dor local imediata, um excesso das secreções corporais, levando, nos casos graves, à formação do edema agudo de pulmão. Notem que 97% dos acidentes com escorpião são leves. Por quê? O veneno de escorpiões é essencialmente defensivo. Quando ele consegue afastar o seu pé só com a picada mecânica, ele não inocula veneno. Ele ainda é capaz de produzir 2 frações diferentes de veneno. Uma que só causa dor. Agora, quando ele inocula o veneno assim, full, por completo, aí a gente vê a formação do edema agudo de pulmão, que em crianças é um quadro que pode aparecer até na primeira hora, o que já traz para a gente uma necessidade do novo desenho de acesso ao soro para evitar o agravamento e o óbito dessas pessoas. A característica principal que causa o aumento da população é a taxa de reprodução desses animais, né? Esses animais, em condições ideais, eles podem ter até 2 proles por ano, cada prole com 24 animais, fazendo com que eles causem infestações muito numerosas. O nosso recorde de coleta lá no meu laboratório foi recolher 187 escorpiões de uma casa em Campos e 937 escorpiões de um cemitério em 3 horas aqui no sul do estado. Então, esse tipo de infestação é bastante comum para a nossa prática, né? Claro que isso potencializa muitos acidentes. Uma outra característica biológica muito interessante que essa espécie de escorpião tem é que ela se descola das outras espécies de animais peçonhentos em relação à temperatura ambiental. Notem, nesse gráfico a gente vê na curva superior a variação dos acidentes por animais peçonhentos, abelha, serpente, aranha, escorpião, no Brasil, entre os meses quentes e os meses frios. Aí a gente vê uma variação importante. Já quando a gente dissocia a curva do escorpionismo, a gente vê que é uma curva praticamente flat. A gente não tem diferença estatística entre o que acontece nos meses mais quentes e mais frios, ou seja, um animal que está aí para causar acidente. E agora, bem recentemente, saiu um artigo do grupo de Minas Gerais, esse foi publicado agora em 2019, né, selecionado para sobreviver e matar.
Titis cerulatus, o escorpião amarelo brasileiro. Na verdade, fizeram um experimento bastante simples, pegaram um lote de 400 escorpiões, dividiram em 4 grupos. No grupo que teve alimentação e água, notem, eles demoram até 400 dias para a letalidade chegar a 50%. Mas quando eles deixam o animal só, sem alimentação, até chegar à letalidade importante, morrerem todos, demora perto de 350 dias. Retirando a água, a gente vai ver a letalidade total perto de 70 dias, e retirando tudo, água e alimentação, os animais ainda conseguem sobreviver 60 dias. Evidentemente, esse dado levado para o laboratório dá para a gente a ideia da capacidade de resistência que esse animal tem no campo. Né? E também, obviamente, todo animal peçonhento, para ter uma relevância epidemiológica importante, ele tem que ter alto grau de sinantropia. Né? Os escorpiões, eles ocupam, como a gente viu naqueles gráficos em vermelho no início, eles têm uma alta capacidade de sinantropia e conseguem ocupar ambientes perturbados pelo homem, né? E os mais variados ambientes. Aí a gente nota um escorpião subindo o mosquiteiro de uma família, de um berço de criança, né? Aí é um outro sendo transportado numa peça de madeira, coisa que é muito comum, né? Animais sinantrópicos, eles se movimentam de acordo com a movimentação humana. Nós não temos barreiras sanitárias para a prevenção da dispersão de animais peçonhentos, isso é um dado importante de ser discutido. E a gente hoje ainda convive com um outro problema. Dado a essa enorme intolerância que as pessoas têm ao escorpião e esse aspecto pouco místico que eles têm, a gente hoje vive um problema das fake news relacionadas ao escorpião, né? Aí eu peguei 2 casos relativamente recentes. Nesse aqui é um vídeo em que a gente vê uma série de pseudo-escorpiões que não são peçonhentos, andando por uma placa de ovo, né? E aí o indivíduo relata que é assim que ocorre a introdução do escorpião novo dentro das casas, né? E o mais recente ainda dessa semana foi o famoso escorpião na mexerica, né? Que aí alguém montou essa foto dizendo que as tangerinas sem talo, elas podem ser abrigo para escorpiões. Assim. Tem o desmentido para essas duas situações. Esse aqui, a presença de pseudo-escorpiões, na verdade, ela aponta a falta de higiene na granja, né? E aqui também a gente fez um teste preliminar lá, a gente nota que eles não têm nenhuma afinidade lá no nosso laboratório, né? Eles não têm afinidade por tangerina, né? Uma outra situação que a gente depara muito no campo é o uso da famosa garrafada de escorpião, né? Com álcool, para que as pessoas tratem e consideram isso como curativo. E uma novidade que a gente viu em Sapucaí é o escorpião seco, porque me disseram que esse pozinho do escorpião ele serve como afrodisíaco. Bem, a gente vê, andando pelo campo, por essa questão ambiental, né, que as condições de moradia, elas têm um impacto importante nessa coisa do escorpião, né? E quando a gente olha aquela nossa cartilha básica de saúde pública, a gente vê que as condições aqui, a gente vê uma casa mal cuidada, cheia de frestas, né? Realmente escorpião para todo lado. Um fator importante é o fenômeno da autoconstrução, né? As pessoas com menos poder aquisitivo, elas compram muito material, vão estocando, e elas não se desfazem disso, criando um fator de risco para a proliferação de escorpiões no peridomicílio, mas como escorpião é um animal democrático, a gente também encontra ele infestando condomínios de alto luxo na região de Alphaville, Campinas, e aqui no Novo Leblon, na Barra da Tijuca, a gente já teve um episódio em 1992 da infestação de um prédio por Titis cerulatus. Então, assim, só aqueles cuidados de intervenção ambiental que estão nos manuais, eles não permitem a gente ter clareza exatamente que nós vamos impactar na população desses animais. Bem, as campanhas de controle de escorpião sistemáticas no Brasil, elas, segundo o Otávio de Magalhães da FUNED, elas começaram no mundo, no estado de Minas Gerais. Essas campanhas, elas são baseadas em um modelo que até hoje ele é replicado no Manual de Controle de Escorpiões. Na verdade, aqui a gente tem os 3 instrumentos da legislação que dão amparo às ações de vigilância, prevenção e controle de escorpiões, né? Eles são, dentro da normativa 141 do IBAMA, eles são considerados invertebrados de interesse epidemiológico. Então, eles são passíveis de controle, tanto mecânico quanto químico. Embora o Manual de Controle de Escorpiões do Ministério da Saúde, ele não indique, na verdade, ele contraindique o uso de inseticidas para controle de escorpião. Mas, no entanto, a Anvisa registra produtos para controle de escorpião. Isso criou um ambiente de muita insegurança e a gente tem que avançar nisso.
uma estratégia que se tem é a educação das pessoas. E aí eu trouxe aqui, que é a nossa linha de trabalho de educação inclusiva no Instituto Vital Brasil. A gente publicou o primeiro livro sobre animais peçonhentos em braille, lá no Instituto, né? Mas a gente tem tudo. Hoje, a gente está num esforço para transformar o que é analógico em digital, porque, principalmente, as novas gerações, elas entendem o mundo através de uma tela, né? Muito bem. Agora, nós temos de maneira permanente, até junto com a nossa amiga a doutora Tânia Mota, a gente anda treinando, capacitando as equipes municipais, tanto na parte teórica quanto prática. As equipes aqui, a gente tem o pessoal da vigilância, o pessoal da epidemiologia e também os profissionais de saúde que fazem o tratamento, né? A gente ensina a fazer o diagnóstico ambiental, os fatores de risco para ocorrência de escorpião, e muitas das vezes a gente tem que organizar campanhas assim muito grandes dentro dos municípios, com um investimento de recurso público importante, porque o problema ali é tão intenso que a gente tem que interferir de uma maneira bastante impactante, né? Uma desses impactos é o controle do alimento, né? Das populações de alimento. A gente tem uma associação importante do escorpião com as populações urbanas de barata. Mas não só isso, né? Tem a questão dos predadores naturais ou não naturais, né? Se fala muito da galinha, realmente elas gostam muito de comer escorpião, mas elas não vão resolver o problema. Isso é uma questão meramente adjuvante a essas ações. E a remoção mecânica dos escorpiões do campo, né? A coleta, que serve principalmente para monitoramento de escorpiões, para a gente ter veneno para fazer pesquisa e produzir soros, né? Mas muitas das vezes a gente tem perdido a briga, né? Essa daqui é uma creche municipal na cidade de Rio das Flores, e ela teve que ser desativada dado ao grau de infestações de escorpiões que ocorriam nesse local. A gente trabalhou junto com eles praticamente 5 anos, não conseguimos conter essa infestação, e o prefeito decidiu de maneira muito sábia interromper as atividades nessa creche. E, resumindo essas ações, hoje a gente trabalha com um princípio que a gente trouxe do mundo do controle de pragas, né? A gente trabalha com o acesso, como é que esse escorpião chegou até nós, como é que ele transita no nosso ambiente, quais são os microambientes aonde ele vai obter abrigo, o alimento está relacionado com os insetos domésticos, é a questão da água, e a água traz para a gente a questão da umidade, porque as espécies perigosas de escorpião, elas precisam de umidade. E isso traz para nós já um paradigma. Uma das principais áreas de proliferação e dispersão das populações de escorpiões nas áreas urbanas é a rede de esgotamento sanitário. Então, assim, um indicador positivo de saúde pública, para nós, na verdade, é um fator de risco para a coisa do escorpião. Bem, aqui é uma linha teórica que explica mais ou menos tudo o que eu falei, e aqui as linhas de trabalho que a gente tem lá no Instituto agora, para tentar dar um retorno para a sociedade. A primeira é um projeto bastante novo, que está sendo inaugurado na gestão do Dr. Pozan, que nós fomos convidados pela INCQS a produzir um veneno referência para a padronização do controle de qualidade de todo o soro antiescorpiônico que é produzido no Brasil. Hoje já tem uma equipe nossa, esse projeto vai demandar a gente montar um plantel de perto de 10 mil escorpiões no laboratório, tem uma equipe nossa indo pegar o primeiro lote, 2 mil animais lá em Americana. Nós vamos desenvolver Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, além do Rio de Janeiro, para ter representatividade antigênica desse veneno e a padronização dos soros, né? E uma outra linha que também que a gente estuda é uma análise qualitativa dos produtos químicos disponíveis no mercado para controle de escorpiões, né? Então a gente tem uma série de bioensaios onde a gente consegue comparar o comportamento desses produtos, tanto para ver os aspectos positivos quanto os aspectos negativos, como esse aí, que é a capacidade que os escorpiões têm de perceber o ambiente tratado, e aí eles ficam no comportamento que a gente chama de salto alto, né? Ele fica na pontinha das patas, transitando para evitar o contato com a substância tóxica. Nós também estamos trabalhando com alguns grupos para adaptar metodologias de controle no campo. Uma das principais tarefas que a gente tem para esse ano, no meu grupo de pesquisa, é fazer uma avaliação abrangente, grande, sobre o comportamento dos inseticidas no campo, porque a gente tem já uma certa segurança sobre como eles se comportam no laboratório, mas no laboratório tem poucas variáveis. No campo, é a informação que está faltando para a gente avançar nesse campo. E aí a gente já tem alguns critérios
relativos. O mais importante é que o inseticida ideal, ou um produto químico ou biológico ideal, seria aquele que causa efeito nocaute, que mate na hora, que tenha persistência no ambiente, que não seja repelente e que não seja desalojante, porque o escorpião ele demonstrou no laboratório que eles têm mecanismos fisiológicos de desintoxicação frente a certos princípios ativos, principalmente a cipermetrina. Bem, agora, a gente também trabalha com o desenvolvimento de biopesticidas lá. Então, nós conseguimos estressar uma cepa de fungo chamado metarrhizum, e hoje a gente já tem um princípio biológico que causa infecções importantes para, no futuro, desenvolvimento de um inseticida biológico. E também a gente testando plantas, que na verdade são plantas medicinais, a gente encontrou uma atividade escorpionicida muito interessante em pelo menos 4 grupos de plantas, e o nosso grupo de pesquisa está trabalhando com isso. Na verdade, está retomando esse projeto, porque a gente teve uma interrupção importante das atividades de pesquisa do IVB nos últimos anos, né? Agora, nós também estamos tentando trazer para essa balança algumas ferramentas das ciências sociais para a gente tentar entender melhor essa relação do escorpião com o homem, né? E aí a gente tem nos aproximado de um modelo que chama de mundo VUCA, né? Que é aquele mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o escorpionismo, como todo problema urbano, ele pode ser tratado dentro de variáveis das ciências sociais, né? Uma outra coisa que é importante é avançar na análise qualitativa dos dados que a gente tem, né? A gente tem o problema o alerta para eu acabar. Né? Esse trabalho que a gente publicou agora, fazendo uma análise qualitativa dos sistemas de informação, ele repercutiu muito bem. A gente recebeu um convite ontem do professor Barra Vieira para dar continuidade a essa publicação, e a introdução de variáveis outras para estudar o escorpionismo, variáveis demográficas, a cobertura vegetal, né, as variáveis do nível educacional da população. Isso aqui é muito importante. A gente viu um fracasso das estratégias de comunicação acerca do escorpionismo, simplesmente porque as pessoas não têm uma formação educacional suficiente para apreender aquela informação que é levada a elas, né? As características econômicas e as características do sistema de saúde, para a gente ver como é que a gente tem que redesenhar essa rede nas diferentes realidades, né? Uma outra coisa que é importantíssima é trabalhar com as variáveis do antropoceno, que é como o homem, a globalização e as mudanças climáticas, elas vão impactar nas populações de escorpiões. Isso aqui é uma dissertação de mestrado de uma aluna que eu co-orientei na UFRJ. Também a gente precisa fazer uma avaliação mais sistematizada nas nossas políticas de saúde, né? Porque a gente vê, especialmente para a experiência de mais de 30 anos que a gente tem do Programa Nacional de Ofidismo, já é hora da gente fazer uma avaliação sistemática para a sua reforma, né? E trabalhar com a comunidade. A gente tem trabalhado muito com o conceito de ciência cidadã e de engajamento da população, e na minha tese de doutorado eu me debrucei sobre os óbitos por picada de escorpião aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente propôs entrevistar as mães e as avós que perderam crianças por picada de escorpião. E aí eu trouxe uma última fala de uma senhora que trouxe para a gente o seguinte: o medicamento, o soro, não é caro para isso. Tem tantos envelopados por aí que poderia ser o quê? Não, esse dinheiro nós vamos botar para ter um soro, para ter a câmara frigorífica. Com eles falam que precisa. Pessoas capacitadas. No caso, você trabalha no ponto, vão pagar um curso para você. Na verdade, ela mostra para a gente o que a gente vê na literatura técnica. A gente precisa ter um bom direcionamento do recurso público, a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter insumo e a gente precisa ter formação continuada dos nossos profissionais para fazer com que essa política seja mais exitosa. E aí, eu vou tomar liberdade e já pré-convidar o público para um evento dentro do calendário dos 100 anos do Instituto Vital Brasil, que eu e o Érico Vital Brasil estamos organizando já para o ano que vem, para discutir esse assunto com mais profundidade, porque, afinal, ninguém merece escorpião, né? Na verdade, o escorpião é tão impactante que ele é muito utilizado nas campanhas de comunicação do Ministério da Saúde, né? E aí tem aquela questão também com a astrologia, né?
né, a base dessa campanha é que quem faz sexo sem proteção no carnaval vai gerar pessoas que vão nascer do símbolo de escorpião, que é tido como pessoas difíceis, né? O que não é verdade. A minha esposa é de escorpião, e ela mandou eu falar isso aqui. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer ao Dr. Cláudio Maurício, parabenizá-lo pela excelente apresentação e quero convidar à mesa, para compor a mesa, a doutora Débora Fontinelli, que está representando a Secretaria Estadual de Saúde. Por favor, doutora Débora. Aproveito também para saber que o nosso presidente da academia, o acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, ele está nos vendo pela internet. Ele está de férias, por isso eu estou momentaneamente como presidente em exercício e sabemos todos que ele está esperando o nascimento de mais uma neta. E, em nome da academia, quero desejar ao presidente e à família muitas felicidades. Estamos ansiosos também aí com o nascimento da neta e vamos todos festejar juntos brevemente. Volto a palavra ao acadêmico Celso Ramos para a continuação do simpósio. Muito obrigado, senhor presidente. Na primeira parte do simpósio, a bancada acadêmica estava muito preocupada, querendo saber onde estava o soro. Nessas duas últimas palestras, eu espero que a gente consiga ter essa resposta. Mas, como eu já mencionei na primeira, há uma carência internacional de soro. O número de produtores desse produto no mundo tem diminuído. Como foi claro também pelo que eu falei, o soro feito na Índia com as cobras indianas não serve para o Brasil. Nós temos no Brasil, se eu não me engano, 3 para 4 produtores apenas. O Butantan, o Vital Brasil, a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, e o Paraná tirou a sorte grande quando o engenheiro Ricardo Barros foi ministro da Saúde, então ele botou um dinheiro lá para criar um instituto de imunobiológicos, mas eu tenho a impressão que isso ainda está na incubadora, entende? E ainda não se desenvolveu. Nós temos também, certamente, eu entendo que o Brasil usa a produção nacional, mas existe no mercado internacional soros antirrábicos e outros de qualidade ruim e não devidamente estandardizados. Então, esta é uma situação, como eu disse no começo, e me adiantando ao que as duas colegas vão falar, na qual nós temos carência de soro, não é porque ninguém foi comprar na farmácia, não. É porque não tem. O número de produtores está diminuindo, o produto é caro, eu não sou biólogo, não sou farmacêutico, mas não é de preparação fácil, tem que ser estandardizado, é uma coisa bastante complicada. Então, para explicar o que eu compliquei, eu vou chamar a doutora Tânia Mello, que é da Secretaria Estadual de Saúde, que vai nos falar sobre escorpionismo e ofidismo, tratamento e prevenção em um quadro de carência de imunobiológico. Ou seja, o quadro inicial é que não tem soro em quantidade suficiente. Boa noite. Eu queria agradecer à mesa, ao excelentíssimo presidente em exercício, doutor Antônio Nardi, a todos os acadêmicos, a todos os presentes. É uma honra imensa estar aqui. Eu sou uma técnica, né? Eu sou uma médica, pediatra de formação, técnica da Secretaria Estadual de Saúde há 26 anos. Eu trabalho na vigilância e eu também fui médica da assistência até 3 anos atrás, então a vigilância faz parte bem da minha veia e eu estou bem relacionada com a assistência e com a gerência do que faz. Eu sou diretora de fator de risco biológico da Coordenação de Vigilância Ambiental da Subsecretaria de Vigilância, né? Hierarquicamente, a Secretaria Estadual é composta de secretário de saúde e tem subsecretarias, e eu faço parte da subsecretaria de vigilância, onde tem todos os agravos de saúde pública, né? Então, é um momento muito importante em vista do que acontece, e eu vou contar só a história da gestão do que acontece na Secretaria Estadual e no Brasil como um todo. Eu vou botar só os dados. Esses são os dados do Sinam. Na realidade, a gente tem o seguinte: esse programa tem mais de 30 anos, normatizado no Brasil inteiro,
e o Estado do Rio também. Em 2013, a Anvisa baixou uma avaliação dos laboratórios produtores de soro no Brasil que precisavam se adequar às boas práticas de produção dos soros. E, a partir deste momento, todos os 3 laboratórios precisaram se adequar no mesmo momento. E aí aconteceu a diminuição da produção. Nesse momento, a Vigilância Ambiental assumiu a gerência desse programa. E aí, qual foi a posição gerencial? Visitamos, neste momento, nós tínhamos 44 polos pelo estado do Rio de Janeiro. Nós visitamos todas as unidades, vimos todo o perfil que a vigilância sanitária exige para os hospitais, para os lugares de atendimento se adequem exatamente. Descrevemos todo o banco de dados do Sistema de Informação do SINAM, que é a ficha que a gente notifica os acidentes, e geoprocessamos as unidades de saúde com os acidentes e as condições dos hospitais de referência para atendimento. Isso é uma série histórica do que a gente tem. Apesar de vir fazer só de 2, nós fizemos de todo, né? Aí, relembrando aqui que a gente tem abelha, que uma série de 5 anos, de 2014 a 2018, a gente tem 460. O mais importante de estar falando para a academia é que a gente precisa fortalecer essa matéria nas aulas nas universidades, né? A gente precisa fortalecer que a notificação dos acidentes é um ato de atendimento, faz parte da prescrição, porque no momento que atende, que faz a história e que atende o paciente, tem que notificar. Como que a Secretaria Estadual sabe exatamente o que acontece e quanto de soro eu preciso usar para a gente ser abastecido? Através da ficha de notificação. Então, é muito importante notificar. A gente tem baixa notificação de abelha mesmo, né? 460 em 5 anos. E a gente acredita que isso é totalmente real. Mas a gente precisa saber a importância da ficha de notificação nos atendimentos. Não são atos burocráticos, são atos de atendimento. Faz parte da anamnese preencher a ficha e enviar. Esse é o mapa. Nós gerenciamos, depois do geoprocessamento, pelo polígono de Voronozes, pelos dados epidemiológicos das regiões todas, elencamos 25 polos em 22 municípios. Esses coloridos são todos os polos que a gente tem. Nós temos 2 polos no Rio de Janeiro e 2 polos em Macaé, pela disposição geográfica, exatamente. O resto do estado todo, a gente já processou pelas distâncias usando as estradas, as condições de atendimento dos hospitais. E aí, hoje, a gente tem 25 polos com 22 municípios. Acho que aqui, né, que eu estou sem óculos. Esses são os polos, só botei para ilustrar aonde estão e os soros que tem. Quando a gente não estava desabastecido, a gente tem uma proposta, de acordo com o perfil epidemiológico de cada região, os soros que eram localizados lá. Então, de acordo com o que acontece de acidente com a maior incidência, a gente alocou os soros nestes lugares. De convir que os soros são do Sistema Único de Saúde, comprados pelo Ministério da Saúde e disponibilizados para qualquer cidadão. Quando a gente diz que os acidentes nos polos, o polo é uma referência para atendimento, mas todos os cidadãos podem ser atendidos em qualquer polo. Não é porque mora no Rio de Janeiro, se você estiver em Búzios, você pode ser atendido no polo da região. Se você for para a região serrana, tem. Isso é uma pactuação na CIB, que é na instância de pactuação com os secretários, para atendimento em todas as regiões de qualquer cidadão, sem nenhum problema. Tá? É vaga zero o atendimento, devido ao risco de vida dos pacientes. Okay? E isso é um procedimento que gera, na gestão, alta complexidade, paga como imunoglobulina, como paciente com HIV para tomar remédio. Então, assim, é garantido o pagamento, que é importante para a gestão. Esses são os polos que a gente tem pelo Estado como um todo. O importante, né? O que a vigilância precisa? Né? O que o Estado precisa para funcionar? Essa é a ficha de notificação que os polos todos têm, e todos os profissionais de saúde precisam conhecer,
precisam preencher e ter qualidade. Esse cabeçalho é normal para qualquer ficha do sistema de notificação do SINAM que a gente tem. E aí, a parte do meio é exatamente onde começa o que é importante para a gente saber. Onde aconteceu os acidentes, que profissão que tem, para a gente saber o perfil da população que está sendo atingida, porque cada região tem plantações e vive de trabalhos diversos, para a gente poder intervir de alguma maneira. As habitações, os trabalhos, as plantações, onde tem café, onde tem laranja, onde tem hortaliça, onde tem flores, é totalmente diferente o número de acidentes que ocorre. Então, é muito importante a qualidade do preenchimento dessa ficha, a classificação clínica do paciente, o atendimento com exames antes da avaliação, a internação, no mínimo, durante 6 horas, mesmo quando é escorpião e mesmo quando não tem progressão. Não pode dar alta, tem que ficar internado no mínimo 6 horas, se você classificar o acidente de escorpião leve, porque pode evoluir. Então, tem que fazer exame laboratorial e tem que permanecer o paciente internado. Essa é a ficha com todas as observações. Através dessas fichas, é porque o Estado consolida para saber que acidente aconteceu, onde foi, como foi classificada a gravidade, leve, moderado ou grave, e que soro e quanto soro usou. Atrás da ficha, a gente tem uma classificação dos soros, e com essa restrição que teve da diminuição da produção, o protocolo mudou, né? Que era esse antes. O Ministério da Saúde, em 2014 e 2016, fez novas notas técnicas, mudando a prescrição, consolidando outro protocolo, tá? Que não é o que está no manual, mas foi emitido notas, e que é muito importante. Na realidade, nós não tivemos desabastecidos total. O Estado do Rio de Janeiro tem um programa pactuado na instância dos secretários de saúde, que é o único estado do país. Apesar de 2013 até 2019 a gente ter muita dificuldade dos soros, a gente tem um plantão que se chama CIEVES, 24 horas por dia, o qual a gente faz o trabalho de remanejamento de soros quando não tem uma unidade para outra. Se o município não puder buscar, nós temos plantão de motorista e uma enfermeira para levar o soro, migrar de um lugar para outro. Isso já aconteceu muitas vezes. Nós não tivemos nenhum óbito de 2013 até hoje, 2019, por falta de soro. A gente teve por razões outras diversas, mas por falta de soro, não. Mesmo apertado, mesmo com dificuldade, a gente não teve óbito por essa razão. E aí, esses são os protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde na presença da produção diminuída dos soros. E aí mudou para que pudesse dar conta do que a gente tinha. E esses são os protocolos que estão disponibilizados pelo Ministério, o qual o Estado segue. Nós fazemos treinamentos de médicos e enfermeiros. Fizemos em maio, vamos fazer em agosto novamente. E fazemos nos municípios, com os agentes de endemia que fazem visitas domiciliares, com os agentes de saúde, com as epidemiologias e com as vigilâncias ambientais, para que as pessoas, quando na presença da visita domiciliar, possam avaliar o risco da população. Esse é um trabalho bastante integrado e bastante visível. O Vital Brasil é o nosso parceiro o tempo todo, com os Cláudios andam junto com a gente pelo estado todo. Esses são os protocolos novos de cada doença, botei das aranhas também. E o que a gente referencia, né? O que a gente viu. A gente usa o manual, é o que faz a gente referencial dos tratamentos e da norma. A gente usa o manual de acidentes de animais peçonhentos, que está no de 2001, mas que está saindo, o Ministério está acabando de produzir um novo, que ainda não saiu. A deliberação CIB, de dezembro de 2016, quando a gente pactua os polos para o Estado como um todo. E é o que acontece. Nesse momento, a gente está com soros diminuídos da produção, mas baseado nos dados epidemiológicos que a gente tem. A gente não está desabastecido. Neste momento, ontem mesmo, foi abastecido todo. Uma maior incidência de acidentes no estado do Rio de Janeiro é a região serrana, que tem 3 polos, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. E depois a Baía de Ilha Grande. Os 3 municípios da Baía de Ilha Grande são polos, Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis.
estão abastecidos. O estado todo está abastecido, não está desabastecido no momento. Só que tem uma grande vigilância, a gente tem um grupo de WhatsApp com as coordenadoras, todo dia que gasta o soro, no outro dia a gente é avisado e tem uma reposição contínua de acordo com o gasto. Então, no momento, a gente não está, mas é uma vigilância o tempo inteiro desses acontecimentos para não ter nenhuma intercorrência e ninguém ir a óbito. Os óbitos que tiveram foram clinicamente por outras razões diversas, mas não por falta de soro. Acho que era só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, doutora Tânia. Nós vamos agora passar para a próxima e última apresentação. A doutora Cristina Lemos, que é superintendente de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, que vai nos falar sobre picadas e mordeduras, situação e fluxo de atendimento no município do Rio de Janeiro. Bem, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui. Gostaria de começar, agradecendo ao excelentíssimo senhor presidente em exercício, doutor Antônio Nardi. Muito obrigada pelo convite, todos os integrantes da mesa. Um agradecimento especial ao doutor acadêmico, professor doutor Celso Ramos. É uma grande honra estar aqui com vocês. Aos demais membros acadêmicos, senhores e senhoras e os convidados. Bem, eu falo pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, não falo pelos outros municípios. Tem uma vantagem da gente ser a última, Muita gente já falou muita coisa do que eu tinha para falar. Mas o mais importante foi o que o doutor Celso colocou no início, dizer que esses são insumos extremamente difíceis. Eu discordaria um pouquinho do que a doutora Tânia colocou em termos de dizer que todos estão abastecidos, às custas de muito trabalho, mas de muito trabalho, porque realmente essa turma anda para lá e para cá o tempo todo, tira de um, bota no outro, leva para cá, troca no município, e é o dia inteiro a gente se falando que gastou, tem que trazer, tem que abastecer. Então, assim, eu não julgaria que isso é um abastecimento, isso é um atendimento temporário. E o abastecimento, às vezes, é um tratamento que a gente tem. Se chegarem 2 pacientes, a gente já fica num certo transtorno. A Secretaria Municipal de Saúde tem uma rede imensa, são muitas unidades, muitos hospitais, muitas unidades de atenção primária, são muitos profissionais, a rotatividade é muito grande, então é um trabalho também bastante difícil manter essa rede atualizada em todos esses protocolos, como até a doutora Tânia já apresentou. Então, problemas a gente tem, a gente sempre vai ter, mas a gente procura fazer o melhor e atender da melhor forma possível. Como a Tânia também já colocou, a gente também trabalha baseados em protocolos do Ministério da Saúde, segundo as normas do Ministério da Saúde. Então, falando um pouquinho dos acidentes com animais peçonhentos que a gente faz aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente trabalha... A cidade do Rio de Janeiro, para quem não conhece, para a saúde, ela é dividida em 10 grandes áreas. A gente tem municípios aqui, a gente tem áreas de planejamento aqui que tem população maior do que muitos municípios aqui no Brasil. Tem uma área aqui, por exemplo, a área de Barra de Jacarepaguá, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Eu tenho a área de Madureira, ali na 33, que pega Madureira, Cascadura, Cavalcante, que tem mais de 1 milhão e 200 mil habitantes. Então, a cidade do Rio de Janeiro, com 6 milhões e meio de habitantes, é um desafio a gente dar conta desses atendimentos. Mas, enfim, essa aqui é uma série histórica da ocorrência dos atendimentos dos pacientes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eles foram divididos, então, vocês veem, em média, aí, o que a gente teve entre 50 e 100 atendimentos ao longo desses anos, distribuídos aí pela cidade. A gente atende, como Tânia colocou, residentes e não residentes, as unidades nossas, que são polos de soroterapia, atendem também pessoas de outros municípios, até porque, às vezes, as pessoas vêm trabalhar aqui, se acidentam aqui, mas moram em outros municípios, mas eles são atendidos aqui no município do Rio de Janeiro mesmo. Então, nessa série histórica, a gente tem aí em torno de 1.300 pacientes, numa série de 10 anos. Eu destacaria aqui, foi apresentado, acho que pelo Cláudio, a questão da época do ano de maior ocorrência, a época mais quente a gente vê lá os meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro.
Aqui esse gráfico é bastante semelhante quanto ao que ele apresentou para o país como um todo, aqui é só na cidade do Rio de Janeiro, então a gente observa bem essa questão da sazonalidade aí nos meses mais quentes do ano. Em termos da evolução desses casos, do que a gente teve aqui, apesar do número, né, não diria tão alto, a gente teve, nesse período de 10 anos, a gente teve apenas 5 óbitos. Né? Dos 5 óbitos, a gente teve 3 por abelhas. Né? A abelha ela está na ficha de notificação, sim, a gente tem a notificação, né, dos acidentes por abelha. É claro que não tinha soro para atender, infelizmente foram os 3 óbitos, os 3 pacientes foram a óbito, e os 2, mais 2, um por aranha e outro por serpente, mas como a Tânia também colocou, não foi por falta do soro. Eles fizeram o soro corretamente dentro do preconizado, mas, enfim, acabaram evoluindo para o óbito. E a idade, né, mais acometida nesse período também, a gente tem aí o sexo masculino também, como já foi colocado aqui, e principalmente na idade adulta. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria na área urbana mesmo, a ocorrência desses acidentes. E quanto ao tipo de animal, a gente tem aí, né, mais de 70% envolvendo serpente e aranha. Mas a abelha aparece aqui, o escorpião também aparece. Outros acidentes, a gente tem lacraia, marimbondo e 2 outros animais não identificados. Em relação à classificação do caso, a gente teve quase 70%, né, acidentes leves, ainda bem, mas a gente tem aí um percentual ainda importante de moderados e graves. E quanto à soroterapia, 66% não fez soroterapia porque não houve a indicação, não que tenha faltado soro, tá? De acordo com o que a gente tinha. E por falar em raiva humana, né, programa de profilaxia da raiva humana, a gente tem esse cenário aí. No mesmo período, na série histórica, a gente teve esses óbitos ocorridos aqui, e o animal envolvido na transmissão, né, por raiva humana, morcego, gato, cachorro e macaco. A gente tem em torno de 22 mil atendimentos por acidentes envolvendo animais potencialmente transmissores de raiva na cidade do Rio de Janeiro. Por aqui dá para vocês verem, na série histórica, né, a gente tem 172 mil no total desse período, em torno de 22, 23, 24 mil acidentes, atendimentos por acidentes no programa de profilaxia da raiva humana. De novo, nessa aqui são as áreas que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, e essa área é a área da Tijuca, Grande Tijuca, que pega ali Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, e essa área aqui de maior ocorrência é a área da Barra e Jacarepaguá, a área 4.0. Como a Tânia falou, a notificação para a gente é um instrumento mesmo que viabiliza tudo isso que a gente precisa para dar conta desse programa, né? Então, a qualidade da informação para a gente é muito importante. E a gente ainda tem aí um percentual, tanto para o acidente peçonhento quanto para o acidente antirrábico, o acidente do programa de profilaxia da raiva, a gente ainda tem aí, infelizmente, um percentual de fichas mal preenchidas, onde a gente tem campos com informação ignorada ou em branco. Mas a gente vê aqui o desenvolvimento de todos os tipos de atendimento que a gente faz e o desdobramento desse atendimento, né? Dispensa de tratamento, se era pré-exposição, né? Vacina com observação do animal, o soro, o uso do soro. Então, a gente tem um percentual pequeno, ainda bem, né? Que precisa de indicação do uso que tem a indicação do uso do soro. Avaliação do acidente, então, é um programa, né, padronizado pelo Ministério da Saúde. A gente tem um protocolo, então a gente avalia a característica do ferimento, a classificação do acidente, faz uma avaliação do animal, mas a gente não considera, o Ministério não recomenda considerar o estado vacinal do animal, mas sim, né, a avaliação dele, a condição clínica do animal, para depois a gente, então, ter a conduta em relação ao caso e a prescrição do tratamento. Esse aqui é um material que a gente tem, a gente procura sempre colocar o tétano junto com a raiva, né, doutor esqueci o nome dele,
Falou muito bem em relação à profilaxia do tétano, né? Muita gente esquece, infelizmente, né, que o adulto precisa manter seu esquema vacinal contra o tétano em dia. Então, a gente fez esse material para estar na sala de vacina, para a sala de atendimento de todas as nossas unidades, para lembrar que, além da prescrição para a raiva do tratamento antirrábico, a gente precisa atualizar o esquema do tétano, como o doutor colocou. E aqui é o protocolo que a gente segue, né? A gente avalia a condição do animal e a condição do ferimento, para poder a gente, então, traçar a conduta terapêutica para cada um dos casos. Aqui, como a Tânia colocou, a gente, na cidade do Rio de Janeiro, tem essas unidades como referência, né? Seja para moradores ou não moradores, atendimento antirrábico nesses 3 hospitais, o Lourenço Jorge, Souza Guiar e Pedro II, soro antitetânico, Miguel Couto, aí a gente já tem mais unidades fazendo, Lourenço Jorge, Souza Guiar, Salgado Filho, Miguel Couto, Pedro II, os antivenenos, né, que são os animais peçonhentos, a gente tem no Lourenço Jorge e no Pedro II, e algumas imunoglobulinas específicas que a gente tem no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, não sei se os senhores já ouviram falar, que é um programa do Ministério também. Aqui a gente tem, na cidade do Rio de Janeiro, 2 centros de referência, onde a gente tem os imunobiológicos que não tem na rotina das unidades de vacinação, né? Outras vacinas, outras imunoglobulinas para pacientes em condições clínicas que a gente chama especiais. Então, a gente tem imunoglobulinas no Hospital Municipal Rocha Maia e no Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, mas são condições específicas, né? O Ministério também define os critérios de utilização desses outros imunobiológicos, imunoglobulina antivaricela, própria imunoglobulina antirrábica, vacina pneumo 13 e outras vacinas que não são as da rotina do calendário. A gente tem a referência para dispensação, né? Por exemplo, o paciente que esteja internado num outro município, que não tenha lá o soro disponível, que precise pegar, a gente tem, então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o hospital, lá o Instituto de Infectologia Evandro Chagas, lá da Fiocruz, que ele não é referência para atendimento, ele é referência para a dispensação do soro para outras unidades hospitalares. Esse aqui também é um material que a gente tem, isso tudo está disponível no nosso site, e a gente fez esse material todo para as nossas salas de atendimento, de acordo com a classificação, né, o tipo de soro, a indicação, o tipo de tratamento. Esse é um folder também que a gente acabou de fazer, está disponível no site, para quem precisar imprimir, alunos, né, outras universidades, enfim, está disponível para download, aqui dos aracnídeos. E esse aqui é mais importante, até pedi ajuda do Dr. Celso há pouco tempo para divulgar a questão da notificação compulsória, já tem até uma modificação para ser feita, porque a Secretaria Estadual publicou uma nova resolução em relação à lista de doenças e agravos de notificação compulsória, então a gente está tentando divulgar isso um pouco mais para todo mundo que faça qualquer tipo de atendimento, não precisa ser profissional de saúde, né? A gente também tem escolas que às vezes nos notificam, né, que ficam sabendo de um aluno que está afastado por alguma doença, a gente está agora aí na época da cachumba, né, da varicela, então, a notificação, como notificar e aonde encontrar as informações. A Tânia falou do CIEVES, esse aqui é o CIEVES municipal, a gente também tem um CIEVES que funciona 24 horas para notificação, para esclarecimento de dúvidas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o nosso telefone, sábado, domingo e à noite também, além dos horários de funcionamento da própria secretaria, né? Então, isso aqui também está disponível para download e para consultas nesses sites. Aqui a Tânia já colocou a ficha, mas eu queria lembrar que, tendo a possibilidade de baixar a ficha e acessar para fazer a notificação pela ficha, é ótimo, mas não tendo, o telefone notifica da mesma forma que a gente vai buscar, vai registrar a informação da melhor forma possível. O importante é que a gente tome conhecimento dos casos, que a gente tenha essa notificação para que a gente possa fazer a retroalimentação ao sistema. O Ministério da Saúde, né, como a Tânia também já colocou, precisa dessas informações para fazer o seu planejamento e a sua programação. Essa aqui é a coordenação de vigilância epidemiológica, nossa equipe trabalha lá, né, diuturnamente praticamente, o CIEVES é da vigilância, e para quem tiver mais alguma dúvida e quiser mais alguma orientação, pode acessar ou telefonar, que a gente está à disposição. Eu gostaria de agradecer, muito obrigada a todos. Boa noite.
Bem, muito obrigado, doutora Cristina. Eu passo a palavra ao nosso presidente em exercício para concluir os trabalhos. Eu passaria a palavra à doutora Débora Fontinelli, que deseja fazer um comentário a respeito das apresentações. Tem um microfone, isso. No convite, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, a Subsecretaria de Vigilância e Saúde, estou aqui representando a doutora Cláudia Mello. As palavras que a Tânia muito bem nos representou, é porque o meu ex-professor, né, professor Galvão aqui, perguntou se nós temos essas informações, e aí a gente tem um site, Rio com Saúde, tudo de vigilância está lá. Então, é Rio com Saúde, tudo junto, .rj.gov.br. Todas as informações sobre vigilância e saúde, inclusive os locais de atendimento, a ficha de notificação, tudo está disponibilizado lá em relação a todo o estado do Rio de Janeiro. Tá? Muito obrigada por estar aqui, essa informação. Um abraço. Obrigado, doutora Denise. Passaria a palavra ao doutor Roberto Posano. Quiser usar esse aqui, que já está ligado. Esse já esquentou. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os senhores. Gostaria de agradecer, na figura do presidente da mesa, todos os componentes aqui, os acadêmicos, os amigos que encontramos aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar. Não posso me furtar a fazer algumas observações, principalmente em torno da questão do desabastecimento de soros hiperimunes contra animais peçonhentos. O primeiro aspecto que eu acho que é importante ser falado é o marco regulatório. Em 2013, a Anvisa determinou que toda a produção de soros seguisse regras específicas, as mesmas regras existentes para todos os medicamentos injetáveis. E, da mesma forma como os senhores sabem, a penicilina está faltando aqui no Brasil porque as regras da Anvisa não conseguem ser cumpridas nem por fabricantes chineses, nem por fabricantes indianos, o mesmo acabou acontecendo no Brasil. Por volta de 2014, 2015, o Instituto Butantan foi o primeiro a fechar a sua área de produção para se adequar às normas da vigilância sanitária. Durante esse período, até final de 2015, 2016, os produtores foram apenas o Instituto Vital Brasil e a FUNED, de Minas Gerais. Coincidentemente, o nosso Estado passa por uma crise violenta. Nos anos de 2016, 2017, e todas as obras necessárias para adequação às normas da Anvisa não foram realizadas dentro do Instituto Vital Brasil, que culminou com a interdição parcial da fábrica. Com isso, houve um desabastecimento por parte da produção do Vital Brasil para entrega no Ministério da Saúde, aliado ao fato de que quer dizer, os entes organizacionais costumam conversar pouco, então a questão do desabastecimento ela foi descoberta quando faltou soro na prateleira. E o faltar soro na prateleira foi rapidamente identificado, né? Não em estados organizados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Nesses estados onde a vigilância sanitária é presente e atuante, não faltou insumo. Houve redução da disponibilidade, mas não faltou insumo. Por outro lado, estados menos organizados, principalmente Norte e Nordeste, alguns soros começaram a faltar.
Nós, ao identificarmos isso, e logo depois que assumimos a presidência lá do Vital Brasil, provocamos uma reunião imediata com todos os produtores de soro, antes mesmo do Ministério nos chamar. E organizamos de uma forma entre os produtores para que essa produção pudesse voltar à normalização. A questão ligada ao Vital Brasil era a necessidade de uma reforma ligada à sua estrutura. Então, não dá para produzir se não seguir as normas. É um injetável e tem que seguir as normas, né? Então, optamos por iniciar as obras do Vital Brasil. Combinamos com o Butantan para aumentar a sua produção. E a FUNED estava e está com a sua fábrica fechada. Então, uma situação complicada, né? Num momento em que o Ministério precisava da contribuição de todos esses produtores de soro para cobrir necessidades assim, nesse país inteiro. O que nós provocamos? Existem algumas necessidades regulatórias de retenção de amostras, né, de cada lote para análise de farmacovigilância. Essas amostras foram rapidamente disponibilizadas, tanto para a Secretaria de Saúde como para o Ministério. E o Butantan tinha uma produção já em excesso, né, da último contrato de fornecimento, em que foi possível que ele pudesse entregar esses soros agora, no mês de julho. Acho que nenhum dos senhores ouviu falar em alguém picado de cobra e que morreu por causa da picada de cobra, ou por falta de soro. Então, a estratégia entre os produtores de soro e o próprio Ministério da Saúde foi eficaz na prevenção disso. O ponto mais sensível, o professor Celso falou, caiu sobre a questão do soro antirrábico. Em algumas cidades houve um risco grave de desabastecimento, que também foi suprido por essas amostras de retenção. Estratégia dada pelo próprio Vital Brasil para o Ministério da Saúde para que isso pudesse ser minimizado. Bem, o outro aspecto que eu acho que vale a pena ser salientado é a questão do risco de ser um gestor. Então, os gestores hoje preferem correr risco de desabastecimento do que assinar um documento para incineração de produtos que perderam validade. Então, existe essa questão, e ela é bastante importante, e entendo os senhores que nós passamos por alguns momentos em termos de gestão dentro desse governo, tanto estadual como federal, em que a mudança de gestores dentro da área da saúde ocasionou diversas desarticulações importantes, culminando não só na questão de desabastecimento de soros, mas na questão de desabastecimento de medicamentos importantes oncológicos que são distribuídos para a população. Eu tenho ido a Brasília quase toda semana, então eu vejo a articulação e o desejo dos membros hoje do Ministério em corrigir essas deficiências, em tentar se antever a problemas. E eu acredito que eles estão conseguindo chegar a objetivos bastante bons. Mas o medo de ser gestor, ele ainda continua, né? E Tribunal de Contas na cabeça do gestor, ele é implacável. E isso eu posso dizer, assim, sentado na cadeira na qual estou atualmente, né? É bastante complicado essa questão, entre o desabastecimento ou sobrar soro na prateleira. A Cristina está balançando a cabeça, ela sabe exatamente naquilo que a gente está falando. Mas o que eu acredito é que, enquanto gestor, a gente tem que pensar na questão população e não na questão
Depois eu respondo para o Tribunal de Contas. Esse não é o problema agora. O último aspecto que eu gostaria de levantar, e faz parte dos dados epidemiológicos mostrados pela doutora Tânia, é que estão morrendo pessoas por picada de abelha. E, por conta disso, nós, em associação ao CEVAP, o professor Alexandre estava aqui até agora há pouco, estamos disparando um estudo fase 3 para a utilização do soro antiapílico. Também já com aprovação, pelo menos inicial, do Ministério da Saúde, e para se disponibilizar o mais rapidamente possível esse insumo para toda a população. Desculpe ter me estendido um pouquinho em relação a essa questão do soro, mas é importante que todos conheçam exatamente o que está havendo, né? Assim, gostaria novamente de agradecer imensamente a oportunidade de estar falando aqui com os senhores, de rever vários amigos e deixar à disposição o Instituto Vital Brasil para o que os senhores precisarem ou gostarem de solicitar. Muito obrigado. Boa noite. Está aberta a bancada acadêmica para alguma pergunta, algum comentário. Acadêmico Maurício Pereira. Boa noite, senhor presidente, senhor membros da mesa, senhores convidados. Eu queria agradecer ao organizador e os palestrantes, porque, dado tantas informações que nos atualizaram, eu sou um epidemiologista e preciso dessas informações, eu agradeço bastante, gostei muito, parabéns. O que eu queria dizer é mais um depoimento. Eu, quando era menino, eu morava em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, a nossa casa era infestada de escorpião. E o segundo, minha mãe. Eu era menino, não lembro de nada. Mas ela dizia que acordava no meio da noite e ia procurar escorpião. Um dia achou o escorpião dentro do sapato. Aí ela não dormia direito. Isso durou muito tempo, até nós mudarmos para o Rio de Janeiro. Nunca ninguém foi picado, mas ela me contou que era um panorama geral em Belo Horizonte na época, no começo da década de 40. Bom, o segundo aspecto que eu queria abordar é sobre a mordida de cachorro. E eu tenho a impressão que no Rio de Janeiro tinha mais carteiro nas ruas. Hoje eu quase não vejo carteiro, mas tinha muito carteiro. E num programa de televisão, perguntou a um carteiro se ele tinha sido mordido por cachorro alguma vez. Aí ele falou assim, ó, mais de 365 vezes, tudo por cachorro que não morde. Acadêmico Cláudio Daniel. Senhor presidente, acadêmico Celso Ramos, senhores convidados, acadêmicos presentes, senhores convidados. Eu tinha uma primeira pergunta para o doutor Cláudio, sobre os escorpiões. Me perdoa, vou fazer a primeira pergunta da doutora Cristina. Para um número exato, um número igual de ataques, de mordidas, quais dos animais que a senhora mostrou é mais perigoso, tem mais chance de transmitir raiva? O cão, o morcego, o macaco, a senhora mostrou uma série dele para o mesmo número de ataques. Eu peço perdão ao doutor Cláudio, escapuliu a pergunta que eu tinha preparado para ele. Assim, no caso de infestação de um ambiente, você mostrou a situação do salto alto, o escorpião de salto alto tentando evitar o contato com a superfície onde foi aplicado o inseticida. Eu queria saber qual é o papel e qual é a importância, qual é o impacto dos inseticidas no controle de um ambiente infestado de escorpião e quais são as medidas mais importantes para controlar uma infestação. Eu entendi que ela é bastante difícil em algumas situações. Antes de responder sua pergunta, me permite complementar um detalhe que eu esqueci, muito ruim.
Na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 232 unidades de atenção primária, né, clínicas da família, centros de saúde, que fazem o primeiro atendimento no programa de profilaxia da raiva. Então, os hospitais eles só fazem a soroterapia, a vacina nas unidades de atenção primária. E, pela falta de insumo, infelizmente, das 232, só 30 fazem a vacina antirrábica. Então, a pessoa... E como a maioria dos acidentes é observação do animal por 10 dias, né, e sem vacina, a maioria dos acidentes, a gente está conseguindo levar assim. Mas é um certo transtorno a gente ter 230 unidades fazendo atendimento, só 30 tem vacina disponível para atender a população. Mas a gente está conseguindo levar. E, em relação à sua pergunta, a gente tem em torno lá de 23 mil atendimentos, né, por acidente do programa de profilaxia da raiva. A grande maioria dos acidentes aqui na cidade é por cão e gato. Mas a gente não tem, há muitos anos, raiva em cão e gato aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se Tânia pode complementar em relação a outros municípios. Mas a gente tem acidente por morcego, a gente tem tido morcego positivos aqui na cidade. Esse ano a gente já está com 10 morcegos positivos para raiva aqui na cidade, mas a grande maioria dos nossos atendimentos é realmente por cão e gato. E está aumentando os acidentes por outros animais. Me perdoa, doutor Chebab, na hora me deu um branco. Ele colocou, as pessoas agora estão inventando outros animais, né, para domesticar, doninhas, furões, estão trazendo de fora do Brasil para cá. A gente tem tido muito estranhamente 2 pessoas esse ano já, porque foram viajar para a África e se acidentaram com leão lá fora nos seus passeios e vieram para cá e que se perceberam que precisava de atendimento para profilaxia da raiva. E macaco também, mico é muito comum. Sagui, mico, né, leva para casa, quer criar aqueles saguizinhos, né, é muito comum. Mas a maioria é cão e gato, e o maior risco, com certeza, é o morcego. Obrigado, doutora Cristina. Doutor Cláudio Maurício. O senhor ia deixar escapulir aquela pergunta que a gente tem chamado no ambiente de a pergunta de $1 milhão, né? Essas ferramentas existem, o que a gente faz com elas? Na verdade, a gente tem muita informação já no laboratório, e no laboratório alguns princípios ativos em algumas formulações, eles se demonstram bastante seguros e eficientes para controle de escorpião. Levando isso para o campo, a gente tem bastante experiência das empresas privadas de controle, também alguns resultados positivos e também junto a alguns colegas de vigilância que, a despeito da não indicação pelo Ministério da Saúde, utilizam isso na sua prática. Um problema que a gente tem nesse aspecto é a generalização, porque dentro dessa categoria que a gente chama de inseticidas, hoje no Brasil a gente tem 3 princípios ativos que têm diferentes produtos registrados, e eles estão em diferentes formulações, aplicados em diferentes doses, e essa coisa, né? Então, falta para a gente avançar no entendimento de selecionar, a partir daqueles critérios que eu mostrei, qual daqueles produtos seriam realmente mais úteis para controle de escorpião. Mas essa tarefa, no entanto, ela tem sido meio secundarizada, porque, por conta da questão da legislação sanitária, a gente tem produtos de venda livre para controle de escorpiões no supermercado. Então, existem produtos que a própria população pode pegar e usar. Isso é muito temerário. A gente fica com muito medo dessa situação, porque, claramente, usando o produto inadequado, da maneira inadequada, e a gente sabe assim, que se na bula de um remedicamento fala, tome uma draja, o indivíduo toma 3, né, dá uma borrifada, o indivíduo vai descarregar a bisnaga, né? E isso pode levar a problemas bastante sérios, até porque o escorpionismo está em áreas de grande adensamento populacional. Agora, eu tenho experiências pessoais, junto com técnicos daqui do Estado do Rio e também de outros estados, em que ferramentas usadas dentro de critérios, essas ferramentas usadas com critérios técnicos, elas podem ser bastante úteis. Obrigado, doutor Cláudio Maurício. Continua aberto o acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, em exercício, Antônio Egídio Nardi,
meus distintos confrades e membros da mesa, convidados, amigos confrades. Eu gostaria de dirigir especificamente uma pergunta à doutora Cristina Lemos. A senhora falou aqui que os saguis que hoje povoam a zona sul do Rio de Janeiro podem ser transmissores de raiva. Entretanto, essa pergunta eu fiz ao professor e acadêmico José Rodrigues Coura, aproximadamente 4 anos atrás, porque eu moro no Arpoador e sagui, eles passam as carreiras em cima do muro, as pessoas dão banana e eles vão. Nunca entraram na minha casa, mas sei de referência deles entrarem em casas das pessoas para até roubar alimentos e coisa e tal. E eu perguntei ao professor José Rodrigues Coura, uma excelente figura da Fiocruz, da possibilidade de um desses saguis, muito bonitinhos e engraçadinhos, transmitir a raiva. E ele me afiançou que isso, eu não precisava temer, que esses animais não estavam transmitindo raiva. Eu não sei se o comportamento mudou, que isso foi uns 5 anos atrás que eu fiz essa pergunta, ou se ele se equivocou. A senhora pode me responder, por favor? Muito bem. Assim como para a febre amarela, o potencial é muito baixo de transmissão da raiva nesses animais. O risco é muito pequeno e a possibilidade de transmitir é muito baixa. E a gente não tem identificado raiva humana, raiva nesses animais, porque quando a gente encontra, né, na rua, alguém denuncia que tem um animal morto, a gente tem recolhido, a nossa vigilância sanitária faz necrópsia desses animais e testa para febre amarela, raiva, e até na época da febre amarela, no ano passado, né, a gente recolheu muitos animais por aí e a gente não encontrou raiva em nenhum deles. Mas, como são animais silvestres, a gente tem raiva em morcego, continuamos tendo raiva em morcego. Outro gênero de animal também que a gente não tem encontrado na cidade do Rio de Janeiro, de novo, não sei em outros municípios. Boi, cavalo, a gente já teve outras épocas de ter raiva, né, nesses animais também, mas também não estamos encontrando. Então, é assim, é mais pela descrição da literatura que tem a possibilidade, né? Então, a gente trata por isso. Está na norma, tem a possibilidade, mas a gente não tem encontrado naqueles em que a gente consegue capturar porque morreu ou está, né, caído na rua e vai a óbito, a gente faz necrópsia, a gente não tem identificado a circulação de vírus rábico nesses animais. Mas, como está na regra, na norma, a gente procede por uma proteção, né, às pessoas. Obrigado, doutora Cristina. Eu queria complementar o que a Cristina falou. Com todo respeito ao meu mestre, professor Coura, em princípio, em tese, qualquer mamífero pode transmitir a raiva. Roedores e lagomorfos, coelhos, não costumam transmitir a raiva por uma razão muito simples. Em geral, quando eles entram em contato com um animal transmissor, eles não sobrevivem. Tá? Um camundongo encontrou um gato com raiva, o camundongo não vai poder contar a história depois. Isso em primeiro lugar. E depois, porque são animais naturalmente menos agressivos. Tá? Agora, existe relato no Brasil e fora do Brasil, sim, de raiva transmitida por sagui. Sim, certamente, sem dúvida. Isso daí pode não haver aqui no Rio de Janeiro, num presente momento. Mas pode. Eu diria que o animal, hoje em dia, o animal com maior potencial de transmissão de raiva, possivelmente é o morcego. Porque o morcego se infecta e transmite o vírus pela saliva, e esse é outro ponto importante, durante a vida inteira. Ele não adoece e ele não morre. O cão adoece e morre. A maioria dos acidentes por cão, hoje, são por cães domésticos, uma grande parte deles vacinados. Então, a coisa é mais simples, é mais fácil. Mas nós podemos contrair raiva de bovinos, porque a saliva do bovino com raiva tem o vírus, transmite o vírus. Então, se alguém não vou ter uma mordida, não, mas eu posso ter uma ferida na mão, manipular a baba de um animal desses e adoecer e pegar raiva depois. Nós temos a sorte que do Rio de Janeiro, no município e mesmo no estado, nós não temos raiva humana há muito tempo.
Nós não temos raiva canina há muito tempo. Então, nós não temos raiva de gato há muito tempo. Eu já vou falando o que eu ia falar no final. Mas eu comentei isso quando eu fiz a minha fala. Infelizmente, não pude esperar você chegar, Zé Carlos. Mas nós temos uma população muito grande de animais em situação de vida livre. Entende? É só você ir na Quinta da Boa Vista, que você vai ver de gato, vai ver no aterro, gato principalmente. Né? Esses animais estão sem controle. Tá? E são difíceis de controlar. Eu imagino que o controle, porque antigamente a carrocinha vinha, pegava, matava. Hoje em dia nem pensar, né? Você fizer um negócio desses, não tem saída. A alternativa que você tem, suponho, seria pegar esses animais todos, pegar os machos e castrar. O que implica, de toda forma, porque com isso você pelo menos controla a população. Você colocar um cartaz na porta, isso aqui não abandone animais, é bobagem. À medida que as pessoas têm animais em casa, esses animais podem se reproduzir, passam a ser um problema, são abandonados e viram uma vulnerabilidade dentro do sistema de saúde pública. Entende? Isso é muito claro. Para mim, pelo menos, é muito claro e isso é muito evidente. Se nós temos morcego infectado no Brasil inteiro, eles estão dominando isso. Agora mesmo, ontem ou hoje, eu vi um caso de raiva, aonde? No Canadá. O Canadá praticamente nunca teve raiva. Raiva porque é a partir de morcego. E você tem raiva de animal doméstico transmitida por morcego. O morcego, o gato, pega o morcego, ele se infecta, morde adiante e transmite a raiva. Acadêmico José Horácio. Bom, caros confrades, eu inicialmente queria saudar nosso amigo Roberto Pozan, querido colega da UERJ, grande gestor. Não sabia que você estava na presidência do Instituto. Acho que vai ser de grande valia a sua competência naquele instituto. E uma pergunta, o Maurício agora me contou a história da infância dele, e eu fiquei ouvindo as histórias aqui dos escorpiões, e eu gostaria que alguém me explicasse qual é a grande dificuldade de controle desse inseto, artrópode, eu não sei exatamente o que ele é, dentro das casas, já que a gente tem algum controle dos insetos de maneira geral. Qual é a dificuldade da erradicação desse animal no meio doméstico? O doutor Cláudio Maurício responderia? Outra excelente pergunta. Na verdade, assim, a gente começou a ver o escorpião como praga urbana e doméstica há muito pouco tempo. Eu diria que teve esse crescimento epidemiológico que a gente viu nos gráficos aí, e o animal passou a frequentar nossas casas em grande número. Do ponto de vista biológico, a gente tem a velocidade da proliferação das populações. Elas crescem muito rapidamente. Então, assim, tem municípios onde a gente vê o perfil dobrar ou triplicar num período de 3, 5 anos. Essa é a primeira coisa. Assim, a gente vê infestações muito numerosas. Segundo, é a oferta de abrigos. A gente vê, às vezes, quando a gente fez a primeira experiência em condomínios de alto luxo aqui, no Rio de Janeiro, a gente encontrou a dispersão de escorpião no 20º, 11º, 9º, 8º e 5º andar de um prédio. Ou seja, eles se dispersam muito rapidamente. E, nesse sentido, a gente tem que desenvolver novos protocolos. O primeiro manual do Ministério da Saúde, ele adotou o princípio da precaução. Como a gente não tem experiência de ensaios de campo no uso de princípios ativos, sob a forma de inseticidas, eles adotaram a postura de não indicar. No entanto, em paralelo, estão sendo desenvolvidos esses protocolos. A gente tem protocolo, a gente está adaptando alguns protocolos de tratamento, de controle de pragas em áreas sensíveis. Tem protocolos especiais para tratamento de centro cirúrgico, creches, e a gente está tratando, então, o escorpião como uma praga dentro desse ambiente sensível, para trabalhar com produtos
que sejam mais adequados para esse tipo de panorama. Por outro lado, a gente já sabe que as experiências de coleta, elas não são capazes da remoção mecânica das populações desses animais na velocidade de impactar na população. Então, é um processo ainda em desenvolvimento por conta dessa novidade que é o escorpião dentro desse ambiente muito próximo do homem. Mas é uma questão, eu acredito, de tempo. Mas, do ponto de vista técnico, não é trivial ainda o controle dessa praga. Obrigado, doutor Cláudio, por isso. Acadêmico Aderbal Sabrá. Senhor presidente, senhores acadêmicos, queridos colegas médicos, distinto público, primeiro parabenizar o Celso pela excelência da atualização do tema, que é importante a todos nós, especialmente a nós pediatras. A minha pergunta vai para o custo-benefício versus picada de abelha, choque anafilático. Na minha experiência clínica, meus pacientes que sofrem a primeira picada de abelha, sistematicamente são obrigados a portar epinefrina. A minha pergunta é, custo-benefício, epinefrina versus soro específico. Eu posso tentar assumir, mas deixe eu comentar uma coisa. Primeiro, quando a gente tem indicação de fazer soro, nessas situações, quando tem indicação de fazer soro, não se faz mais aquele famoso teste intradérmico, por razão que você, como imunologista, conhece, os testes não eram confiáveis, esses testes intradérmicos não são confiáveis, eles não avaliariam de toda forma a doença do soro tardia, e se eu tenho que dar o soro, eu tenho que dar o soro. Ponto. Eu não vou deixar uma pessoa morrer num envenenamento crotálico, vamos lá, pela possibilidade de que ela vai fazer uma reação anafilática. Eu trato a reação anafilática, se for o caso. Agora, eu não sou entendido nisso, não sou técnico nisso, talvez o Cláudio possa responder melhor do que eu. Mas os imunossoros usados hoje em dia, eles são purificados, eles são muito diferentes daqueles que foram usados quando a gente tinha muita reação alérgica. Tá? Eles, hoje em dia, utilizam, os imunoglobulinas são precipitadas, as imunoglobulinas são fracionadas, e aquelas reações alérgicas, em grande parte, se deviam a agregados proteicos, não agregados albumínicos e outros, não agregados de gama-globulina, que desencadeavam reações ligadas às vias de complemento, se eu não estou enganado. Cláudio, você me corrija, por favor. Então, as reações anafiláticas imediatas, essas diminuíram muito com o tempo hoje em dia. Mas quando a gente tem que usar, a gente tem que usar. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Inclusive, desculpa, há uma coisa interessante, que houve um caso marcante na vida de meu Deus, Vital Brasil, que eu não cheguei a mencionar, porque foi de um paciente com um acidente por micruros e que recebeu soro e morreu, entende? E o soro foi acusado, acusou-se o soro como ter causado a morte do paciente por reação anafilática. E, na verdade, não tinha sido isso. O soro tinha sido usado tardiamente, porque essas toxinas, essas neurotoxinas, ainda por cima, elas, quando penetram no sistema nervoso central e se ligam, elas são dificilmente retiráveis. Ou seja, se entrou no sistema nervoso central, a gama-globulina que está circulando lá não vai. Se for, não pega, não tira. E elas são de muito difícil metabolização, haja vista em outra situação completamente diferente, toxina botulínica e toxina tetânica, que se fixam e que levam meses para ser liberadas. Então, uma vez fixado o que tem no veneno neurotóxico, fixado é muito difícil de livrar. Não sei se eu respondi, mas, enfim, pelo menos tentei. Doutor Roberto Pozan deseja fazer uso da palavra. O professor acho que não estava presente no momento da apresentação do professor Alexandre a respeito do estudo fase 1, 2, que o IVB, junto com o CEVAP, fez.
dos 20 pacientes que foram analisados nesse estudo fase 1 e 2, apenas um paciente teve uma reação anafilática relacionada ao soro. E o uso Isso, e foi uma reação leve. O professor Alexandre apresentou aqui os dados, depois eles estão aqui em arquivo, vão estar disponíveis para os senhores. A outra questão é quanto à gravidade do acidente. Né? Existe uma gradação de quantidade de picadas, né, de abelha pela superfície corpórea do indivíduo. E aí a gradação da indicação ou não da utilização do soro. Mas apenas só a guisa de observação, dos 20 casos, apenas um teve uma reação anafilática atribuída ao soro e de caráter leve. Bom, quero aproveitar para lembrar, como o nosso secretário-geral, José Galvão Alves, mencionou, que na próxima quinta-feira, a partir das 2h30, nós teremos uma tarde na academia, onde será discutido um caso clínico coordenado pelos acadêmicos José Manuel Jansen, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e nosso secretário-geral, José Galvão Alves. Às 16 horas, na próxima quinta-feira, nós teremos uma sessão da saudade a 2 honorários, ao Dr. Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva e ao Dr. Tito de Abreu Fialho, às 16 horas, uma sessão da saudade. E na sessão ordinária, nós teremos o prazer de uma conferência do acadêmico Gerson Canedo de Magalhães sobre neurologia, estado da arte. Conto com a presença de todos estão convidados. Mais uma vez, quero agradecer ao acadêmico Celso Ramos a organização desse belíssimo simpósio, parabenizar a todos os apresentadores, palestrantes, pela didática, pelos conselhos. Como vocês viram, ocorreu um número enorme de comentários, de recordações da infância, de situações pessoais. Então, acho que foi um ponto importante, porque é um tema que interessa a todos nós. Agradeço a todos a presença e está encerrada a sessão. Boa noite.